Que é aquilo? Existem diversos tipos de profissões no mundo que as pessoas fazem N funções diferentes. Mas e se um erro, um segundo de distração e tudo acabar dando errado? Essas são as profissões mais perigosas do mundo. Bora conferir? Treinador de crocodilos. Com seus dentes terríveis, um aguçado senso de caça e força de mordida suficiente para quebrar ossos, os crocodilos são uma das criaturas mais mortais do planeta. E o crocodilo siamês não é diferente. Nativo do sudeste asiático, esse crocodilo pode chegar a 4 metros de comprimento e tem uma boca cheia com 64 dentes super afiados. Mas aparentemente isso não é problema para os trabalhadores do Sampran Elephant Ground and Zoo, que fica na Tailândia. Aqui é justo dizer que os funcionários se tornam muito familiares com os crocodilos siameses, porque uma das Olha o tamanho desse bicho zoológico é a luta com crocodilos. E se isso já não fosse perigoso o suficiente, eles também fazem alguns números, como colocar as muito grande cabeças entre as mandíbulas abertas dos crocodilos. Seja lá quanto esses caras estão ganhando, não é o suficiente. E maluco como parece, não é, será? Realiza essas apresentações desde 1985, com um show assustador acontecendo 2 vezes ao dia. Esses caras, eles são tipo uns adestradores de crocodilo? Eu não sei se eu mandaria currículo pra uma vaga dessa. Você mandaria? Com tantos shows, você não vai ficar surpreso ao saber que esses números nem sempre saíram como planejado. Em 2018, um crocodilo mordeu o braço de um treinador durante a apresentação. Felizmente, a mordida não foi muito grave e o treinador estava de volta ao trabalho. Ainda voltou a trabalhar com isso? Esse cara é corajoso? Caramba. 2 semanas depois. Não sei se eu ia ter essa confiança toda se esse fosse meu trabalho. Coletor de mel louco. Não precisa ser só o coletor de mel, né? Tem que ser o coletor de mel louco. Parece o destino ideal para apreciar a beleza da natureza. Mas sereno como o cenário parece, os trabalhadores arriscam suas vidas nessas montanhas todo dia. As abelhas que se alimentam das plantas de rododendro que crescem nessas regiões montanhosas produzem algo chamado mel louco. Esse mel vermelho barro se tornou popular pelo barato que pode proporcionar aos consumidores. E sendo um produto muito demandado, ele pode ser vendido por até $176 o quilo. Só que tem um pequeno problema. Os rododendros florescem em altitudes elevadas, o que significa que as abelhas constroem as suas colmeias deve ser muito alto lá em cima da montanha. Então os trabalhadores têm que coletar 91 metros. A mais de 90 metros de altura. Mas isso não é nem a metade. Os trabalhadores não usam arreios para evitar quedas ou cestas elevatórias para tornar a colheita mais fácil. Eles são principalmente de uma tribo nepalesa isolada e rural, chamada Gurung, e coletam mel da mesma maneira centenas... Bom, a galera do Nepal já tá acostumado, né? As maiores montanhas do mundo estão concentrado naquela região, então acho que isso não seria muito um problema, a questão do medo da altura, né? De anos, com ferramentas rudimentares. Assim, tudo que eles tendem a usar são escadas de corda feitas de bambu. A escada é pregada na montanha antes que os colhedores de mel desçam de cima e alcancem o tesouro aterrorizante na face do penhasco abaixo. E claro, eles também têm que lidar com a ameaça das abelhas. A abelha gigante do Himalaia, o bicho responsável por produzir o mel louco, é a maior abelha do mundo, medindo assustadores 3 centímetros. Como você pode imaginar, tem milhares delas tentando picar você, tudo enquanto você tá pendurado a 90 metros de altura. Não é um trabalho fácil. O tal do mel aí deve ser muito bom mesmo. Mas as abelhas volumosas não são os únicos animais pelos quais os colhedores de mel louco... Por isso que chama mel louco, né? Já, tipo, pra você coletar ela já, sei lá, você já fica meio louco da cabeça só pelo fato de ter que descer ali, né? Naquela altura? Ou será que a galera já toma um pouquinho do mel pra ter um pouquinho mais de coragem? E eu não ia. Pouco precisam ficar atentos. Ursos pardos, essas bestas de 3 metros de comprimento e 590 quilos, também espreitam nessas regiões montanhosas. E assustador como possa parecer, essa pode ser a melhor área pra cruzar com esses gigantes. Sim, dá uma olhada nesse pobre filhote que comeu um pouquinho demais do mel louco. Ele tá fora da casinha. No geral, a colheita de mel louco parece ser um trabalho bem... na verdade, tipo, é muito arriscado por conta da altura, não ter equipamento de segurança e ainda correr o risco de tomar várias ferroadas, né? Porque é aquele esquema que se você toma ferroada de uma abelha, as outras acabam vindo pra cima, então não seria interessante as abelhas irem em cima de você e estando a 90 metros de altura. É loucura. Dizem que ser guia de grupos de pessoas que estão viajando, que estão turistando, também é bem interessante. E se você fosse um guia do Monte Everest? Vamos ver como que seria essa função. Guia do Monte Everest.
Parece que a colheita de mel não é a única carreira perigosa nas montanhas do Himalaia. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, é um pico na cordilheira do Himalaia. Os Sherpas, uma tribo todo queimado do gelo, que adepta a atravessar a área, muitas vezes tem empregados para guiar montanheiros ávidos até o Everest. As temperaturas na montanha podem despencar para menos 37 graus, considerando que você pode ter hipotermia a menos 12 graus. Esse lugar não é para os fracos. Há também o risco de encontrar avalanches que podem conter até 1 milhão de toneladas de neve. Parece arriscado, né? Isso que a gente nem chegou ainda na cascata de gelo Khumbu. Esse trecho de 4 km de gelo em constante movimento é tão instável que é conhecido por blocos de gelo do tamanho de casas desabando sobre o caminho e fendas de 40. Na verdade, eu já vi que essas fendas muitas vezes passam de 100 metros, tanto que você às vezes não consegue nem ver a profundidade dela por ser tipo tudo azul e branco, né? Conforme vai ficando mais escuro, você nem consegue ver o final ali. E a galera ainda coloca essas escadas. Nossa, e ó, veja bem, a escada ela tá amarrada uma na outra. Não é simplesmente uma passarela. Isso aí deve balançar, mas deve balançar de um jeito. Nossa, tô fora. 36 metros de profundidade que os escaladores têm que atravessar via escadas. É tão perigoso que houve 47 fatalidades registradas só nesse trecho da trilha do Everest entre 1953 e 2023. Além de atuar como guias ao longo da caminhada horrenda, os Sherpas muitas vezes são contratados para carregar comida, barracas e cilindros de oxigênio dos montanheiros, arriscando as suas próprias vidas para que os exploradores possam atingir o cume da montanha. Infelizmente, no último século, quase 100 Sherpas faleceram enquanto ajudavam montanheiros a escalar o Everest. Quanto será que deve ser? Pelo menos esses o caras valor que eles ganham? Uma grande recompensa para evitar avalanches, esquivar de blocos de gelo e atravessar fendas assustadoras. Afinal, guias ocidentais dos Estados Unidos e do Reino Unido que trabalham no Everest ganham cerca de 50 mil dólares por temporada. Só que os Sherpas tendem a ganhar apenas 10% desse valor, mal o suficiente para sustentar suas famílias. Então, só para esclarecer, esse trabalho é incrivelmente arriscado, árduo e o pagamento é ruim. Acho que é hora de deixar os turistas irem sozinhos até o... Pescador de caranguejo do Alasca. Esse aí também eu já ouvi falar que o negócio é bem tenso. Vamos ver se realmente é tenso ou não. Pescador de caranguejo do Alasca. Ah, a pesca, as ondulações relaxantes da água, o leve puxão da linha, é uma bênção, né? Bom, nossa, olha o tamanho. Caranguejo do Alasca. Parece uma aranha gigante do mar. Pescar não tem nada de relaxante, se trata de sobrevivência. A pesca de caranguejo real do Alasca tem mais de 300 fatalidades por 100 mil trabalhadores a cada ano. Isso é quase o dobro da taxa de fatalidade de lenhadores, com 132 fatalidades por 100 mil trabalhadores. Acho que é mais do que do Everest também, né? Bom, o mar revolto ao largo da costa do Alasca, onde o caranguejo real pode ser encontrado, apresenta alguns perigos sérios. Aqui, as ondas agitadas podem subir acima do convés do navio em cerca de 14 metros, enquanto os ventos de 112 km por hora podem derrubar os trabalhadores. Se já não fosse difícil o suficiente, as temperaturas podem cair para abaixo de 6 graus negativos, o que significa que os pescadores muitas vezes estão molhados, varridos pelo vento e congelados. Parece a trindade da desgraça. Puxar capturas de caranguejo também coloca os trabalhadores... Isso aí deve ser muito pesado, né? Tipo, por mais que tenha um guincho, 1 grau negativo, qualquer pessoa perdida no mar vai ter sorte se sobreviver por 5 minutos nessa água gelada. E se tudo já não fosse tão ameaçador, os trabalhadores também podem ficar presos nas linhas que içam as capturas, que pesam mais de 360 quilos, levando a ossos quebrados ou até mesmo lesões cerebrais traumáticas. Isso soa ainda mais doloroso quando você considera que eles estão no meio do mar, a centenas de quilômetros de um hospital. Sim, não importa o quão ferido você esteja, você não vai ver um médico tão cedo. Por mais traiçoeiro que esse trabalho pareça, tem um lado positivo, o pagamento. Os pescadores podem ganhar até 50 mil dólares em apenas alguns dias de pesca do caranguejo. O salário compensa, mas será que arriscar tanto assim compensa também? Mas é um dinheiro bom. Real. Seguro dizer que é um salário digno de um rei. São profissões um pouquinho diferentes das que a gente tá acostumado no cotidiano, né? E algumas, por mais diferentes que sejam, por mais que arrisquem bastante a vida, não pagam tão bem, né? Mas... E aí, você já ouviu falar de alguma dessa? Bora continuar conferindo. Soldador subaquático. Por mais difícil que o trabalho de pescador de caranguejo do Alasca pareça, eles pelo menos têm o luxo de um barco. Não dá pra dizer o mesmo pro cara encarregado de limpar esse pier. Isso parece mais uma tortura do que um trabalho legal. Assim como esse trabalhador dedicado, os soldadores subaquáticos também trabalham no mar, unindo ou reparando equipamentos subaquáticos, oleodutos e infraestrutura, trabalhando a profundidades de quase 400 metros. Nossa, não estão é muito lá fundo. nas águas escuras e profundas. Olha esse exemplo do que eu tô falando. Eita!
O nosso... Que medo, cara. Tipo, parece aqueles tubarão pré-histórico gigante passando. Imagina, é muito fundo. Você tá, sei lá, 400 metros de profundidade, topa com um negócio desse. Nossa, eu não teria coragem. Mas a única coisa que eu teria coragem, certeza, assim, é de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar e continuar assistindo. O amigo aí não parece nada bem e eu não posso culpar ele. Esse é um tubarão sardo, uma fera de até 4 metros de comprimento e até 272 quilos, que é meio parente do tubarão branco. Só que isso não é nada. Meu Deus, é um bichão. Eles precisam de luzes fortes para ver as estruturas em que estão trabalhando. Só que essas luzes atraem plâncton, e o plâncton atrai peixes e seus predadores. E mesmo que os soldadores subaquáticos estejam desesperados para escapar de uma zona infestada de tubarões, eles não podem subir rápido, né? Quando o mergulhador desce a essas profundidades, a pressão da água aumenta, fazendo com que mais nitrogênio seja absorvido nos tecidos do corpo. À medida que os mergulhadores sobem, a pressão da água ao redor diminui, e o nitrogênio absorvido começa a formar bolhas. Se a subida for muito rápida, essas bolhas podem se acumular na corrente sanguínea, levando a doença descompressiva. Normalmente isso resulta em tontura, dor de cabeça, confusão, fadiga e dormência. Não é algo que você ia gostar de experimentar a 400 metros abaixo d'água com um tubarão te perseguindo. Sim, total. O lado positivo é que os soldadores subaquáticos geralmente ganham entre 100 mil e 200 mil dólares por ano. Não quero nem saber, pode triplicar esse valor aí que eu jamais ia trabalhar perto de um tubarão no fundo do mar. Mas não sei, eu acho que dentre todos esses que foram mostrados até agora, eu acho que esse é o único que eu talvez teria coragem. Ou não, será? Talvez Everest? Não sei, vai depender muito do quanto vai pagar. Guarda de farol. Isso parece legal. Outro trabalho relacionado ao mar que é assustador é o de guarda de farol. Até a invenção da lâmpada, a luz de um farol geralmente vinha de uma chama. Isso uma é chama legal. Fechada num prédio. Parece bem seguro. Um exemplo de quão perigoso isso poderia ser foi testemunhado em 1755. Mas isso aí foi antigo, né? Que fica ao largo da costa sul da Inglaterra. Henry Hall, um guarda de farol de 95 anos, descobriu que uma faísca da lanterna do farol tinha incendiado o topo da torre. Enquanto Hall olhava para cima para jogar um balde de água no incêndio, o fluxo de chumbo derretido caiu do telhado direto no seu rosto e na sua garganta. Eita! Milagrosamente ele saiu vivo de lá. Mas infelizmente ele faleceu 12 dias depois, com 226 gramas de chumbo sólido no estômago. Mesmo em tempos mais recentes, o trabalho de guarda de farol... Mas os faróis hoje em dia são com lâmpadas, não são? Assim, eu já tive a oportunidade de ver um, mas não foi. Mas eu acho bem legal, acho, tipo, é bem coisa de cinema, né? Você vê aquele farol, assim, lá longe, no alto, numa ilha, é bem legal. Mas a princípio eu não sei se parece ser tão perigoso assim, a não ser que seja tipo em um lugar que tenha ondas muito altas que possam bater nele, daí eu já lavo minhas mãos com isso. Ainda é repleto de perigos. Os faróis são colocados para expor áreas que sofrem com ondas ferozes devido às suas costas irregulares, permitindo que os capitães de navios naveguem ao redor delas, ou determinem a sua posição identificando suas localizações. Mas por maiores e mais volumosas que possam parecer, essas estruturas não são imortais. Com o impacto das ondas, as estruturas dos faróis podem se desgastar ao longo do tempo. Pegue o farol de Whale Rock, por exemplo, que fica na costa de Rhode Island. Ele resistiu firme por mais de 50 anos, antes que ondas do furacão New England de 1900. Mas também é um furacão, né? A estrutura ao meio, levando o guarda Walter Eberly junto com grande parte da estrutura. Apesar dessas histórias de horror, os guardas de farol não são muito bem recompensados. O trabalhador médio ganhando apenas 45 mil dólares por ano. Por ano? Não é nada leve. Não, mas daí é pouco, né? Tipo... É uma função que são poucas pessoas que fazem, eu acho que deveriam valorizar também, porque vai que se arrisca, às vezes eu não sei se a pessoa tem que viver no farol, alguma coisa do tipo, mas pouco, achei pouco. Trabalhadores de ferro. Trabalhadores de ferro. Da Torre Eiffel ao Empire State Building, Interessante, nosso mundo está repleto de estruturas impressionantes. Mas você já pensou como esses monumentos foram erguidos pela primeira vez? Afinal, todo grande edifício... Uma coisa que eu tenho medo é isso. Imagina, você andando nessas estruturas, qualquer coisa que é com a altura já não é comigo, não. Difícil vem com uma estrutura de suporte. Bom, é trabalho dos trabalhadores de ferro instalar as peças de suporte de metal para novos edifícios, além de reparar e renovar estruturas antigas. Mas construir o esqueleto dessas coisas não é fácil. No total, essa profissão tem 47 fatalidades para cada 100 mil trabalhadores. Os trabalhadores de ferro tendem a trabalhar centenas de metros no ar, na maioria das vezes com apenas um arnês impedindo que eles se tornem um borrão no pavimento. Isso sem mencionar as condições loucas que esses trabalhadores podem enfrentar. Imagina andar ao longo de uma única viga de ferro a centenas de metros no ar, enquanto... Isso aí não teria nenhum perigo comigo, porque eu não subo nesses lugares e também não aceitaria esse tipo de emprego. Isso aí não. Envolveu a altura...
Não é comigo, não. Também tem o risco de gigantescas vigas de ferro oscilantes se chocarem com eles, transformando seu horário de trabalho em uma queda de centenas de metros. Então, da próxima vez que você fizer uma viagem à Torre Eiffel ou se maravilhar com o Empire State Building, pensa nos trabalhadores destemidos que construíram essas estruturas impressionantes em primeiro lugar. Lenhador. Para a maioria das pessoas, caminhar pela floresta é uma chance de relaxar e se sentir em sintonia com a natureza. Mas depois de ouvir sobre essa próxima ocupação, a sua próxima caminhada pela floresta pode não ser tão pacífica. Com uma taxa de acidentes de trabalho fatais insana, de 82 por 100 mil, a atividade de lenhador não é um trabalho Imagine levar uma arvorada dessa na cabeça. Eles lidam com motosserras, trituradores, machados, basicamente equipamentos que podem transformar qualquer um em carne moída na hora. Mas essas máquinas ameaçadoras não são os únicos perigos que eles enfrentam. Também há o risco real de os lenhadores serem esmagados por árvores, considerando que a maior parte do seu trabalho é derrubá-las. E como a árvore média com a qual os lenhadores trabalham pode pesar até 5 toneladas, não é algo que você gostaria que caísse em cima de você. Os lenhadores usam técnicas de corte para ajudar a direcionar a queda de uma árvore, só que nem sempre podem prever para onde ela vai cair. Meu Deus! Ai, meu Deus, cara. Umas bobeiras, gente. Nossa, é isso que acontece quando você corta uma árvore podre. Ela começa a se desfazer antes de cair. Muito perigoso estar em qualquer lugar por perto, quanto mais diretamente embaixo. Se isso não fosse o bastante, alguns lenhadores até sobem nas árvores para cortar os galhos soltos. Isso eu já vi bastante. Como resultado, eles podem esperar que partes das árvores caiam sobre eles enquanto estão a alturas vertiginosas. Olha lá, quer ver? Se você repetir esse vídeo, dá praticamente pra ouvir a decepção quando essa árvore derruba a cerca do jardim ali embaixo. Em vez de cair na área, não tinha reparado. O lenhador supôs que ela ia cair. Bom, vendo que raiva que deve ter dado. Você acha que esses caras ganham? 100 mil? Não, 200 mil? Pouco, né? Surpreendentemente, o lenhador médio recebe cerca de apenas 50 mil dólares por ano. Justo dizer que por esse preço é um trabalho que eu não consideraria. Saltador de incêndios. Nossa, eu nunca ouvi falar. Só pelo nome você sabe que combater incêndios é um trabalho perigoso. Enfrentar um prédio em chamas ou se aventurar em um incêndio não parece seguro. Não importa como você descreva isso. Bom, por mais assustador que pareça, e se eu disser que não é nada comparado ao trabalho de um saltador de incêndios? Vamos ver. Não sabe... Já ouviram falar nessa profissão também, saltador de incêndio? Pra mim é a primeira vez. Eu nunca ouvi também não. Sabia, os saltadores de incêndio são basicamente bombeiros que saltam de aviões. Sim, enquanto pra muitos saltar de paraquedas é seu maior medo. Isso é só parte do cotidiano de um saltador de incêndios. Deixa eu explicar. Os saltadores de incêndios são bombeiros de áreas selvagens especialmente treinados, encarregados de apagar incêndios em áreas remotas, onde estradas e trilhos não conseguem chegar. As aeronaves voam sobre o incêndio florestal antes que os saltadores de incêndios saltem de paraquedas, pousando em algo que parece um inferno na Terra. Quando os saltadores de incêndios pousam, suprimentos de combate a incêndios são lançados de paraquedas para ajudá-los a enfrentar o fogo. Mas como você para um incêndio sem a ajuda de hidrantes ou caminhões de bombeiros? Bom, saltadores de incêndios criam uma faixa de fogo. Essa é uma zona que interrompe a fonte de combustível do incêndio, o que eles fazem cortando rapidamente árvores e cavando valas na direção que o fogo se move. Sendo um trabalho de alto risco e alto nível de habilidade, apenas cerca de 400 saltadores de incêndio atualmente trabalham para o governo dos Estados Unidos. Você pode imaginar que esses poucos escolhidos ganham muito bem, mas esses caras normalmente recebem apenas 50 mil dólares por temporada de incêndios. Eles bem que poderiam ser recompensados de maneira mais generosa por mergulhar de cabeça para lidar com incêndios. Realmente, pra esse tipo de função aí, eles recebem muito pouco. Uma que saltar de paraquedas já é um negócio muito absurdo. Eu não tenho coragem de fazer. Agora, você saltar e ver que tá pegando fogo embaixo, tipo, basicamente você tá pulando uma fogueira gigante. Os caras são muito corajosos. Mereciam ganhar mais também. Florestais enormes. Construtor de pontes. Seja a ponte Golden Gate em São Francisco ou a Tower Bridge em Londres, o mundo tá cheio de travessias impressionantes. Essas construções malucas são resultado de construtores de pontes que arriscam suas vidas. Tudo para que você possa atravessar com segurança pro outro lado. Pegue a ponte Aizai na China, por exemplo. Essa ponte monstruosa tem mais ou menos 1.200 metros de comprimento, mas isso não é a coisa mais impressionante sobre ela. Ela se estende sobre um desfiladeiro a 300 não tem nada segurando embaixo. O que significa que os trabalhadores que construíram essa coisa estavam a uma altura
maior que o topo da Torre Eiffel. Como você pode imaginar, o principal risco de construir pontes a essas alturas é uma queda. Um passo em falso pode levar uma queda livre de 10 segundos pro mundo das panquecas. Caramba, se é que... tipo, sei lá, 400 metros de altura, leva 10 segundos pra você cair da onde você tá pro chão. É muito rápido. Imagina o peso que você cai, a velocidade. Nossa, não, me dá muita aflição. Me dá até umas azias, assim, só de imaginar. Você me entende. Embora os trabalhadores geralmente estejam seguros por um arnês para impedi-los de se estatelar até o fim, fotos tiradas no local revelam que esse nem sempre foi o caso na Ponte Aitzai. Do outro lado do Oceano Pacífico, você vai encontrar a Ponte do Brooklyn em Nova York, uma das travessias mais reconhecíveis do mundo. Mas você sabia sobre a história horrível menos conhecida desse lugar? Infelizmente, o projeto concluído em 1883 custou pelo menos 27 vidas. Vários trabalhadores partiram dessa existência depois que grandes pedaços de pedra caíram durante a construção das torres da ponte, enquanto outros caíram acidentalmente das próprias torres. E para ficar pior ainda, os trabalhadores arriscaram suas vidas por apenas $2 ao dia, menos de $45 nos dias de hoje. Felizmente, hoje em dia, os construtores de pontes podem embolsar cerca de $60 mil por ano. Ainda assim, independentemente de quanto dinheiro ganharia, a construção de pontes... Porque pensa, você arrisca a tua vida pra isso, né? Profissional de energia. Nossa, isso aí a gente vê bastante, acaso, né? já aconteceu. Isso aí a gente vê bastante aqui nas cidades, né? Tipo, a galera, principalmente depois de tempestades, de ventos fortes, assim, ou chuvas muito fortes, o pessoal que trabalha na parte de energia elétrica, subindo nos postes, arrumando tudo. Vamos dar uma olhadinha como que é nesse caso. De repente, faltou luz. É bem irritante, né? Mas se você achou que estava difícil para você, pensa nos trabalhadores encarregados de consertar as quedas de energia. Os trabalhadores de linha são responsáveis por realizar reparos em linhas de alta tensão para restaurar a eletricidade. Para começar, eles são encarregados de escalar postes de serviço. Olha a altura que o cara tá. E da acessibilidade do terreno. Nossa, olha isso! Uma subida assistida por máquina ou uma escalada livre. Olha esses trabalhadores cansados de Guangdong, no sul da China, que tinham trabalho... Meu Deus, parece tipo eles só estão flutuando. Que alcançava vertiginosos 1000 metros acima do nível do mar. Mas a queda perturbadora não é a única coisa com que esses caras precisam ter cuidado. Normalmente, as linhas... Nossa, tá me dando muito ruim. Climáticas extremas, como uma tempestade ou um incêndio florestal. Infelizmente, para os trabalhadores de linha, isso significa enfrentar materiais caindo, superfícies escorregadias e fortes rajadas de vento. Só pro caso de escalar centenas ou até milhares. Pois é, o vento deve ser muito forte. Nossa, não! Mas a maior ameaça à vida de um trabalhador de linha não são altura ou condições loucas, mas as próprias linhas elétricas. Linhas de energia danificadas ou manuseadas incorretamente podem causar queimaduras elétricas ou até mesmo eletrocução. E considerando que os trabalhadores de linha geralmente trabalham com sistemas elétricos que transportam pelo menos 11 mil volts. Isso não vai ser muito agradável. Apenas 2.700 volts costumam ser fatais. Então imagina o dano que 11 mil volts passando pelo seu corpo podem causar. Com todos esses riscos, não é surpresa que primeiro churrasquinho, cada 100 mil trabalhadores de linha faleçam no trabalho todo. E quanto será que uma galera dessa deve receber? Eu acho que deve ser bastante, né? Pô, ainda mais esses caras que sobem, sei lá, 1000 metros pra cima e ficam suspensos ali pendurados nos fios arrumando. É muita maluquice e não dá nem pra imaginar que existiam esse tipo de profissões, né? Você para pra pensar que existem diversos tipos de profissões diferentes em que você não faz nem ideia do que existem pessoas trabalhando com isso. É incrível e é perigoso, como esses casos. Todos os anos, enquanto mais 2.400 por 100 mil sofrem lesões graves. O lado positivo é que esses caras embolsam cerca de $80 mil por ano em média. Ainda assim, isso não impede os trabalhadores de linha de terem uma ocupação chocante. Catador manual. O que será que é? Tá. Você já teve um episódio de movimento intestinal? Acho que entendi já o que é. Uma descarga, você pode esquecer que isso aconteceu, a menos que você seja Mas manual? De esgoto, encarregados de desentupir esgotos manualmente. Na Índia, os catadores manuais limpam esgotos bloqueados usando as próprias mãos nuas. Não só esse trabalho é nojento o suficiente para fazer você vomitar, mas também é mortal, com mais de 100 catadores manuais na Índia morrendo a cada ano. Você poderia adivinhar que isso pode ser por doença ou enfermidade. Mas não, são 100 pessoas que morreram em esgotos e tanques sépticos no trabalho. Sem dúvida é nojento, mas o que torna esse trabalho tão mortal? Bom, os catadores manuais entram em postos de visita e tanques sépticos sem nenhum equipamento de proteção. Tudo que eles têm para desobstruir os canos são as mãos nuas. E ainda pior, eles têm que regularmente submergir seus corpos inteiros em esgoto bruto, o que significa que muitas vezes recebem um rosto cheio de dejetos. Calma aí, galera. Assim, eu sei que tem muitos lugares que não tem, digamos,
não infraestrutura, mas condições de dar, tipo, uma condição de trabalho melhor, mas pelo menos uma luva eu acho que qualquer lugar conseguiria arrumar. Ainda mais se tratando, tipo, um país. Nossa, não. Isso aí é triste. É bem complicado. Dá um tempo. Infelizmente, o afogamento é outra possibilidade sombria para esses trabalhadores. Na verdade, é a principal causa de mortes para os catadores manuais, com muitos afundando em resíduos humanos que podem atingir até 100 metros de profundidade. Surpreendentemente, os resíduos humanos não são a única coisa com que esses caras precisam se preocupar. Os lugares escuros e podres também são lar de aranhas sinistras. Isso que eu ia comentar, além do lugar ser completamente insalubre, deve ter muito animal ali. Barata, aranha, cobra, rato. Deve ser infestado de problemas com doenças ali. Essa aí é bem tensa. E até cobras venenosas, incluindo najas. Você consegue se imaginar submergindo em resíduos humanos e depois levantando a cabeça e vendo uma cobra subiando pra você? Só que essas criaturas não são o único perigo espreitando nos esgotos subterrâneos. O gás de esgoto, que é uma mistura fedorenta de gases tóxicos como metano e isso aí deve ser bem pior, deixa o ar desses esgotos tóxicos. Embora isso possa não parecer tão assustador quanto uma cobra, pode ser muito mais eu acho que a longo prazo, né? Manuais desmaiando devido à falta de oxigênio nas câmeras subterrâneas. Para piorar a situação, os catadores manuais ganham o equivalente a apenas 12 centavos por dia de trabalho. Aqui, ó, nunca mais quero ouvir reclamação de você sobre o trabalho no escritório. Catador de enxofre. Nossa, isso eu nunca ouvi falar. Nesse momento, há aproximadamente 50 vulcões em todo o mundo em erupção. Alguns apenas liberam plumas de vapor, enquanto outros estão jorrando toneladas de lava que chegam a mais de 1170 graus. De qualquer forma, é lindo, mas chegar muito perto, né? Bom, é super perigoso. Esses mineiros de Ijen, na Indonésia. Esses caras têm o trabalho de minerar no vulcão Ijen. Mas a questão é, o que exatamente eles estão minerando? Afinal, os mineiros geralmente cavam no subsolo para extrair coisas como carvão ou ouro. Em vez disso, esses trabalhadores estão atrás de enxofre. Um ingrediente comum usado em tudo, desde fósforos até pilhas. O enxofre derretido é retirado de dentro da rocha ao redor do vulcão usando tubos de metal, que trazem o material para a superfície, onde ele se diferente uma peça sólida amarela. Os trabalhadores então cortam o enxofre sólido em pedaços menores, antes de coletá-los em cestos de vidro nas suas costas. No total, eles carregam cerca de 90 kg de enxofre, muito peso. Seu peso corporal, para tornar umas pedras grandes, né? As temperaturas aqui chegam a mais de 38 graus. Isso faz a planilha mais complexa parecer atraente, mas a carga pesada e o calor intenso são as menores preocupações desses trabalhadores. A fumaça de enxofre no ar é incrivelmente desagradável. Não só cheira a ovos podres, mas também deve ser extremamente tóxico. A maioria dos mineiros não pode pagar equipamentos de segurança, com muitos simplesmente se protegendo com um pano sobre o rosto. Como resultado, muitos mineiros sofrem de faringite, que é uma inflamação na parte de trás da garganta, bem como cicatrizes no corpo por tocar e carregar enxofre. Infelizmente, devido às condições de trabalho horríveis, muitos mineiros de enxofre não chegam aos 50 anos de idade. Qual é a recompensa por um trabalho tão arriscado? Só $15 por dia. Muito não pouco tem condições. Entregador de pizza. Não tem nada melhor. Entregadores de modos gerais que, tipo, usam motos pra fazer as entregas, eu sei que arriscam muito a vida por conta do trânsito, né? E tem muitos que costuram, tem outros que precisam entregar as coisas no prazo, mas bem diferente ele se enquadrar em uma das profissões mais perigosas do mundo. Vamos dar uma olhadinha. Na vida do que uma pizza fresca, quente, cheia de queijo. Mas isso não significa que a sua deliciosa pizza sempre chegue à sua porta sem problemas. De acordo com o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, um entregador de pizza corre mais risco de lesão ou morte do que um policial. No total, 25 em cada 100 mil entregadores de pizza encontram o seu criador no trabalho todos os anos. Mas o que tem de tão perigoso em entregar pizza? Para começar, esses caras têm que entregar o jantar em todo tipo de condições climáticas selvagens. Pega esse corajoso entregador de pizza que arriscou a vida durante um tufão. Tudo para que alguém pudesse saborear um jantar. Mesmo em condições perfeitas, esses caras não estão seguros. Olha isso. Que é aquilo? Cara, eu achei que fosse um sapão que tava pendurado ali no canto da parede. Só que assim, pelo menos pulou na pessoa que tava dentro da casa, não foi no entregador, coitado, que tava trabalhando. Foi diferenciado isso aí. Essa entrega foi muito diferente.
Esse esquilo tava mesmo esperando essa pizza. Brincadeiras à parte, muitos outros entregadores de pizza enfrentam ameaças graves na estrada, que os colocam em risco de acidentes de trânsito. Mas esse não é o único problema que eles enfrentam. Surpreendentemente, 17% das fatalidades de entregadores de pizza acontecem devido a ferimentos intencionais por agressão, também, né? Assalto ou homicídio. Não porque os criminosos estão procurando roubar uma fatia de pizza, mas porque os entregadores são conhecidos por trabalhar com dinheiro em espécie. Como resultado, os bandidos os atacam para colocar a mão em dinheiro fácil. Por isso, valorize o seu entregador. Bom, e aí, o que vocês acharam dessas profissões consideradas as profissões mais perigosas do mundo? Você concorda, discorda? Conseguiria trabalhar em alguma delas? Me diz aí, o que você achou? E só para não perder aquele nosso costuminho, se inscreva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, indique para os seus amigos, para os seus familiares. Curta, compartilhe novamente. Vamos continuar com a saga com as profissões mais perigosas do mundo. Fui!